Fala, galerinha do canal, mas o que aconteceu com essa indígena? Levou uma botada do Kim Kataguiri? Nossa! As pessoas têm que prestar mais atenção antes de sair falando qualquer coisa, né? Ler bonitinho. É o que parece. Dá uma olhada nesse vídeo, galera. Deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado! Esse projeto de lei aqui que se trata para excluir a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras. Como não colocar, como não considerar atividade potencialmente poluidoras, companheiro Chico Alencar, quando inclusive são responsáveis por contaminar vários mananciais de nascente e que deságua no oceano. Estamos falando do estado de Minas Gerais, companheiro Patrus Anani, o estado de Minas Gerais que tem cerca de 96% das florestas cultivadas são gênio de eucalipto. Ano passado votou nessa casa também, sobretudo o fomento da venda de carvão, quando nós entendemos que vários países do mundo já estão erradicando por ser uma atividade altamente poluidora. Ora, nós não somos contra novamente a economia, mas nós precisamos pensar uma outra economia, porque o povo Chacriabá, por exemplo, está ali em torno de 300 km ali da região, um pouco mais acima de Montes Claros, e que a responsabilidade de uma região que tem sido a cada vez mais semiárida do que nunca, é responsável também pela monocultura de eucalipto. E nós discutimos ano passado na COP lá em Dubai, falando inclusive como combater a desertificação. Nós não temos como combater a desertificação, nós temos que enfrentar a desertificação. Por isso acreditamos que é uma responsabilidade de todos. Onde tem monocultura de eucalipto, nós temos que escolher se dá água pra gente ou se vai dar água para essa monocultura que depois, para quem inclusive vota a favor nessa casa das atividades mais produtivas que trata do setor comerciário, empresário, a atividade produtiva também de qualquer outra produção fica comprometida. Porque entendemos cientificamente que onde tem monocultura de eucalipto, lá na região nós costumamos dizer, né, Patrus Anani, que nem formiga vive. E é importante dizer porque esse projeto que trata aqui de civilcultura, até um nome bonito, até eu fiquei pensando que na verdade valorizava a cultura, civilcultura. O quê? Como? Mas nesse projeto de civilcultura nós se vimos lesados, assim como no projeto de civilizado. Então nós entendemos que é importante debater. Eu falo que o calor está tão imenso que é possível que, sobretudo, a vestimenta dessa casa, os parlamentares vão ter que mudar a vestimenta daqui a 10 anos. Porque nós estamos num momento de profunda crise climática e, na verdade, todo mundo vai sentir esses efeitos. Então, por isso que quando votamos para tirar do rol de atividades altamente potencial poluidoras, que é a extração, sobretudo entendendo a monocultura de eucalipto, eu penso que nós temos uma responsabilidade muito maior. Imagina reflorestar que demora 50, 100 anos, uma árvore de alto porte 100 anos, e a sombra daquela árvore vai ser melhor e vai produzir mais vento de oxigênio do que um ar-condicionado. E aí, por isso que a nossa luta não é somente para reflorestar, a nossa luta é principalmente para não desmatar, porque tem coisas que a gente pode comprar, mas no estado de Minas Gerais, quando eu acompanhei, vendo 2 rios sendo mortos, o Rio Doce e o Rio Paraupeba, nós não podemos comprar aquele rio de volta, porque entendemos que uma atividade econômica é importante, mas precisamos de uma economia inteligente. Uma economia inteligente é uma economia que não nos mata, porque na verdade, as pessoas podem até falar, olha como é que o povo conversa cientificamente, comprovado, vocês estão numa pauta, na verdade, de esquerda, na verdade, nós, povos indígenas, antes de existir partido de esquerda, nós somos um povo de raiz que entende o que estamos falando, porque entendemos que a única hora capaz de repensar essa produção predatória é agora. Porque entendemos que não vai existir nem parlamento, não vai existir Banco do Brasil, não vai existir Banco Mundial, se não existir planeta. Por isso nós temos uma responsabilidade nessa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que poderia ser uma comissão de justiça e também de floresta, de pensar a verdadeira justiça ambiental. Nesse projeto de hoje, já para finalizar, que trata de desertos verdes, nós temos um compromisso não somente de reflorestar hectares de onde já estão desmatadas, nós temos um desafio importante de reflorestar mentes e corações. O desmatamento começa dentro das pessoas, sobretudo na divergência de ideias. Eu não tenho problema com diferença, eu tenho problema com a indiferença que mata. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Para discutir, deputado Kim Kataguiri. Senhora presidente, primeiro acho importante a gente ressaltar que, infelizmente, que eu escutei nessa comissão sobre esse assunto, carece de fundamento científico e carece de
estudos sobre o que é o licenciamento ambiental. Eu fui relator do marco legal do licenciamento ambiental nessa casa, estudei o assunto pelos últimos 5 anos, e um primeiro ponto que precisa ser colocado ela não é a única lei ambiental que existe no nosso país. Se a gente desconsidera a silvicultura, floresta plantada, como atividade potencialmente poluidora, isso não significa que pode-se praticar silvicultura desrespeitando o Código Florestal, desrespeitando a Lei da Mata Atlântica, e ouvi várias imprecisões aqui em relação ao licenciamento ambiental para argumentar a votação contrária a esse projeto, ao relatório que nós estamos apreciando. Um primeiro ponto que precisa ser ressaltado é que é uma falácia a história de que plantação de eucalipto feita regularmente, seguindo a legislação ambiental, gera seca. O último estudo que nós temos sobre isso, inclusive, é de uma empresa pública, da Embrapa, que eu já li da última vez que nós discutimos este projeto e vou ler novamente a conclusão. Apesar da suposição de que plantios de eucalipto utilizam mais água do solo, comparações de consumo entre plantações de eucalipto com outras espécies florestais para uma mesma região mostram resultados semelhantes. Essa é a conclusão do José Pinto Júnior, que fez essa pesquisa para a Embrapa. E o outro ponto é que foi colocado de que a silvicultura estaria derrubando árvores que demoram 100 anos para crescer. O licenciamento ambiental não é um processo que, ao fim e ao cabo, pode permitir ou pode impedir que uma árvore que demora 100 anos para crescer seja derrubada. Isso é o Código Florestal. E não há nenhuma discussão aqui sobre desconsiderar o Código Florestal para a silvicultura. Então, não há nenhum risco para a árvore que demora 100 anos para crescer. Um outro ponto, estamos colocando em risco a Mata Atlântica. Isso pode promover a destruição da Mata Atlântica. Mais uma vez, não é licenciamento ambiental, é a Lei da Mata Atlântica que trata sobre isso. Não há nenhum prejuízo para a Mata Atlântica em se desconsiderar a silvicultura como atividade potencialmente poluidora. Então eu vejo muita gente discursar contra o projeto sem saber o que é um licenciamento ambiental em primeiro lugar. Muito menos como se categoriza uma atividade potencialmente poluidora. O processo de EIA-RIMA, de estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental, é extremamente caro, custoso, burocrático e feito para atividades em que você não conhece o impacto da atividade. E por isso você precisa fazer um estudo para saber quais vão ser as condicionantes ambientais para cumprir a hierarquia de mitigação, que é, primeiro, evitar o impacto, segundo, mitigar o impacto, terceiro, se não se pode evitar nem mitigar, como se pode compensar esse impacto. Não é o caso da silvicultura. Na silvicultura nós já sabemos quais são os impactos ambientais, nós já sabemos quais são as condicionantes, e mais do que isso, a externalidade final ela é positiva, ela não é negativa. A silvicultura sequestra carbono, a silvicultura tem impactos positivos para combater o aquecimento global. Mais uma vez, vou colocar aqui outro estudo, dessa vez esse conduzido por 12 professores da Embrapa, que conclui sobre silvicultura e mudanças climáticas. Em termos de carbono na biomassa da floresta de eucalipto, a região permanecerá com elevado potencial de acúmulo de carbono, com o impacto do clima reduzindo a remoção do carbono em menos de 10%. Os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina devem responder por aproximadamente 320 milhões de toneladas de carbono sequestrado pelas florestas de eucalipto em 2035, demonstrando o elevado potencial dessa região para contribuir para a qualidade ambiental e políticas de controle das mudanças climáticas. Em suma, presidente, para a gente votar esse relatório logo, não há nenhum prejuízo para a floresta nativa, pelo contrário, a silvicultura, pelo nosso Código Florestal, é obrigado a cumprir a reserva ambiental como qualquer outra atividade, como a agricultura, como a pecuária. Há milhões e milhões de hectares que são de floresta nativa, não de plantada, que são preservados pelos territórios em que nós temos atividade de floresta plantada. Então, infelizmente, o que eu escuto nesta comissão são pessoas ou que não leram o relatório, ou que leram o relatório e não sabem o que ele significa, ou que, pior ainda, não sabe nem ao que o relatório se refere, porque não sabe o que é licenciamento ambiental. Então essa é uma matéria positiva para o meio ambiente, positiva para a economia do nosso país, e não à toa, como o deputado Pedro Lupion bem colocou, os europeus vêm aqui aprender como se faz floresta plantada pelo nosso modelo de sustentabilidade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim. Vamos declarar encerrada a votação.
Vamos abrir o painel. Está aprovado o parecer com 39 votos. Presidente, só para agradecer os novos colegas aí que fizeram a votação desse parecer e lembrando que em um estudo publicado pela Embrapa Floresta, onde oferece uma base científica muito robusta para a defesa que a silvicultura é uma atividade agrícola sustentável e não poluidora. Olha, meus amigos, chegou a dar dó dela, viu? Caramba! Olha, nem prestei atenção, mas se eu não me engano, no vídeo ela nem se encontra mais no lugar dela lá no cenário. Ela saiu andando. É isso aí, galera. Deixa o seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Um abraço e é nóis!